Gênesis capítulo 12, na verdade, versículo 1 em diante, nós vemos ali a chamada de Abraão. Esse versículo foi o primeiro versículo que, quando eu fui fazer a escola na Jocum ETED, eu decorei. É o versículo do missionário, de quem tem uma chamada, de quem tem uma missão. E ele diz: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Versículo 2: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. Versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí é um código poderoso de missão, amém, de chamado. Abraão, ele recebe esse chamado e ele sai, né, da terra que ele estava ali e vai para uma jornada com Deus, sem saber para onde ia, né? E aí a gente vê também uma bênção embutida dentro desse chamado: de ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem. Essa bênção que não fica limitada a mim e a você, ela vai ser tu uma bênção. Tu não vai atrás da bênção, tu já é a própria bênção. Tu é a bênção de Deus na terra. E eu quero declarar sobre a tua vida, querido: você é uma bênção, amém? Você tem um chamado poderoso, você é um privilegiado. Muita gente tem chamada de Deus. Estudando esse texto, a gente vê que o chamado era para Terá, mas Terá parou no meio do caminho. E eu quero declarar que você não vai parar no meio do caminho. Você vai cumprir o teu chamado, você vai andar nesse privilégio, né? A gente vê quando Deus chama, ele escolhe Jacó. Não, ele tinha a bênção da primogenitura para Esaú, mas Esaú desprezou o chamado, o privilégio. E aí Deus se desagradou de Esaú e escolheu Jacó, porque Jacó entendeu o privilégio do chamado, amém? Quantos entendem o privilégio do chamado, amém? Você que está aí na sua casa, você entende o privilégio? Irmãos, a coisa mais poderosa que você pode ter é essa consciência. Deus te enviou aqui para a terra com um grandioso chamado, amém, queridos? Deus me enviou aqui para a gente fazer algo nessa terra, e isso é maravilhoso. Eu queria que você memorizasse esse versículo, versículo 2: eu farei de ti uma grande, diga, uma grande nação. Uma grande nação. E isso não para por aí. Eu abençoar-te-ei. Versículo 2 eu estou lendo. Abençoar-te-ei. Eu quero declarar sobre a tua vida isso, queridos, hoje. Deus está te abençoando com um chamado poderoso. Quando você se envolve com Deus, você vai ser abençoado. Se envolver com o reino de Deus, se envolver com o propósito de Deus, é ser abençoado. Hoje mesmo, né? Eu tenho experimentado dia após dia, queridos. A gente tem lutas, mas eu quero te dizer: a bênção de Deus, abençoar-te-ei, amém? Eu não vou ficar focado nessa dor, eu não vou ficar focado no problema, eu vou focar na bênção de Deus, porque a palavra e a promessa diz: abençoar-te-ei. E eu quero declarar sobre toda a crise aqui que eu tenho de hérnia de disco: o Senhor já levou toda a dor, amém? Eu sou abençoado, amém? Quem tiver com alguma virose, com alguma enfermidade, com alguma febre, com alguma dor, pega a bênção aí, porque a bênção de Deus, ele diz: abençoar-te-ei. E a cura é uma bênção dessa, que a gente precisa entender. E aí, só nisso, irmãos, a gente já estava abençoado, né? Eu vou engrandecer teu nome, eu vou te abençoar,
Na verdade eu já pulei, né? Ele dá nesse versículo 2 três bênçãos, três promessas, três bênçãos poderosas, né? Farei de ti uma grande nação. Queridos, a IEV vai influenciar, nós vamos ver pessoas se rendendo a Cristo Jesus, amém? Nós vamos ver lá naquele terreno muita gente chegando para a presença de Deus, sendo curado, sendo liberto. Nesse encontro nós vamos ver uma nova unção de conquista, de evangelização, de pessoas sendo salvas para serem levadas para o céu, amém? Havia uma semente, o semeador semeou uma semente boa, mas veio o inimigo e plantou o joio. Aí veio os servos ali, vamos arrancar o joio. Não arranca não. Deixa crescer, que quando crescer a gente vai arrancar o joio, que é sem fruto, e vai jogar no fogo para ser queimado. E a gente precisa entender, queridos, que você é trigo, amém? Você é trigo, você tem um fruto poderoso. Abençoar-te, engrandecerei o teu nome. Deus vai honrar você nesse chamado, teu nome, você vai ser uma referência do reino de Deus, da presença de Deus, da glória de Deus, para pessoas que estão no teu entorno, amém? Quando você recebe essa consciência, dessa responsabilidade, desse chamamento poderoso, de privilégio, você passa a ter isso na sua tarefa, amém? Eu não estou aqui, irmãos, de qualquer maneira, você não está aqui de qualquer forma, nós estamos aqui debaixo de uma consciência, de uma chamada, de um privilégio, de uma glória que Deus nos deu, de viver para Ele, amém? De honrar Ele. E aí isso precisa estar, você está seguro? Quantos estão seguros do seu chamado? Você tem uma segurança, uma convicção. Diga assim: o chamado é um presente da parte de Deus para cada um dos seus filhos. Quantos receberam esse presente aí? Quando você recebeu Jesus, você já recebeu esse presente de Deus, amém? Uma outra coisa que é importante, que assim como aconteceu com Abraão, irmãos, Deus não ficou limitado a chamar Abraão. Ah, pastor, a gente vê Abraão como pai da fé, como grande patriarca, né? Mas, irmãos, a obra de Deus não foi concluída em Abraão. A obra de Deus, ela está sendo desenvolvida. Aquele que começou a boa obra lá em Abraão, a aliança abraâmica, a aliança de sangue, ela continuou em Cristo Jesus e ela foi repassada. Nós recebemos esse legado poderoso do reino de Deus. E aí, o que sucedeu, o que aconteceu com Abraão, que não estava buscando o chamado, ele não estava atrás do chamado, nem muito menos você, nem muito menos eu não estava, irmãos, eu não estava atrás de um chamado, pelo contrário, eu estava andando na dureza do meu coração, no pecado, na escravidão do pecado. Mas um dia Deus atravessou na minha existência e disse: Agno, assim como ele disse para Abraão: Abraão, ora, disse o Senhor a Abraão, algum dia na tua vida, na tua existência, na tua história, Deus foi lá. Você não estava atrás de Deus, amém? Eu não estava atrás de Deus, irmãos. Eu estava na minha rotina diária ali, de um adolescente, maconheiro, e Deus veio e entrou na minha história e disse: Agno, eu tenho um chamado para ti. Assim como aconteceu com Abraão, Deus se revela e aprove a Ele chamar você e a mim. Ele que quis chamar. O chamado não nasce em mim, o chamado nasce no coração de Deus. Diga para o seu irmão: querido, você pode estar aí aleatório ainda, achando que não tem nada a ver contigo, você não estava atrás de nada disso, mas houve um propósito que nasceu dentro do coração de Deus, que queimou no coração de Deus, um propósito que Ele quer realizar aqui na terra.
a gente precisa tomar uma atitude. E essa atitude é maravilhosa. Diga: Deus quis me chamar. Aprove a Ele me chamar. Agora o que eu tenho que fazer? Responder ao chamado. Eu tenho que responder esse chamado. A gente fica muito naquela de achar que tudo está debaixo da soberania e do governo e do domínio de Deus. Mas Abraão, ele poderia ficar lá. Arã era metade do caminho. E Terá ficou em Arã. Se você for ler, hoje eu não separei esse versículo. Hoje foi um dia corrido demais para mim. Mas a chamada era para Terá, pai de Abraão. Mas Abraão pegou e saiu, irmãos. Respondeu o chamado. E eu vou te falar algo que tem queimado dentro de mim. Você e eu já temos tudo para desenvolver o nosso chamado. Inteligência, força física, tudo Deus já nos deu de recursos. Agora é fazer aquilo que tem que ser feito, responder ao chamado. É interessante, Deus, irmãos, aquilo que eu e você não podemos fazer, Deus move os céus e a terra. Um dia Josué estava orando, estava lutando e perdendo a batalha, e ele orou: sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aljalon. E Deus parou a terra para Josué vencer aquela batalha. Mas, irmãos, aquilo que compete a mim e a você, Deus não vai mover nada. Amém? Ele disse: Mateus, vem, segue-me. Mateus se levantou e deixou a coletoria, deixou uma posição de grande funcionário público, cobrador de imposto, para seguir Jesus. Amém? Ele disse para Pedro, Tiago e João: deixem as suas redes e sigam-me. Então a gente precisa responder esse chamado, mesmo que o chamado viesse diretamente de Deus. Dependia de Abraão crer no seu chamado, estar disposto a obedecer a ele, seguindo o que o próprio Deus estava trazendo para ele. Seguindo. Já pensou? O chamado, diga, exige de nós uma resposta. Privilégio do chamado, respondendo ao chamado. E agora nós vamos para a fase final aqui. Alguns aspectos interessantes na vida de Abraão, sobre como ele respondeu esse chamado, eu quero ver aqui com você rapidamente. Primeiro, são 3. O chamado requer uma obediência imediata. A gente não precisa: eu vou ficar aqui agora, será o que Deus quer e tal, e pá. Não! Abraão não ficou esperando semanas, meses, anos. Mas ele imediatamente respondeu ao chamado divino. Irmãos, diga assim: é tempo de eu viver o meu chamado. Irmãos, eu vivo isso desde que eu me converti. Eu não sabia o que era nada, irmão. Eu não sabia o que era reino de Deus. Eu não sabia o que era nada. Mas ali no dia que o titio pregou e eu tive contato com Deus, Deus falou dentro de mim umas coisas assim que hoje eu entendo bem, mas na hora eu só sentia o amor de Deus, a presença de Deus, e passei a transmitir isso, e queria trazer meus amigos, e queria chegava lá com os noiados, e aí, moleque, agora eu descobri uma parada doida, meu amigo. Que negócio de maconha, essas paradas aí, isso aí tudo virou caretice, cara. Deus existe, Ele é real, Ele é verdadeiro, e você precisa ter uma experiência que eu estou tendo, cara. E dali, irmão, eu virei pregador do Evangelho. E hoje eu estou na mesma vibe. Vou pregar. E ninguém, olha só. Só que hoje eu já estou mais desenvolvido, né? E a gente tem que ensinar o Evangelho. Agora eu não fiquei, agora eu vou fazer esse procedimento. Mas dali, Diogo, eu comecei a me desenvolver nesse chamado. Obedeci imediatamente. E comecei a sair. Como eu falo para vocês aqui, é a verdade, irmãos. Dia de sábado,
No primeiro momento, apareciam alguns. Pô, legal, sábado vamos evangelizar. Apareciam alguns. Depois, irmão, da primeira, da segunda semana, terceira, não tinha ninguém. E aí eu ia, sozinho. Sábado de evangelismo. Eu ia sozinho, só eu e o pastor. Na época aqui, pastor Baltizar e a irmã Fátima. Eu até falei aqui já, falei até mal do pastor Baltizar, né? Que a pastora Fátima botava, né? A gente nem chamava de pastor, era a irmã Fátima. Botava uma comida bacana e ele... A gente vai ficando velho, vai ficando meio resmungão, né? Ele reclamava da comida. Eu digo, bote aqui, irmã Fátima, que tá ruim que só aqui. E aí, meu amigo? Desde aquele dia, irmãos, até hoje. Hoje está mais sofisticado. Hoje eu jogo no YouTube, jogo no Facebook, jogo no Instagram, jogo onde for, prego no púlpito. Mas eu pregava todo dia, para quem eu visse. E é a mesma onda, irmãos. Se tu olhar para a minha rede social, é só pregação. Segunda resposta de Abraão, diga a primeira resposta. Obediência imediata. Segunda resposta, obediência total. Abraão obedeceu fielmente cada palavra que o Senhor lhe revelava. Abraão, dá uma parada aqui. Aí Abraão parava, fazia o quê? Construir um altar de adoração. Aí ficava ali. Agora Abraão, sai daqui, vai para ali. Agora tu vai para cá. E Abraão foi seguindo obedientemente, totalmente. Ele não parou, uma obediência parcial. Não vou obedecer, até aqui eu obedeço. Até aqui eu obedeço, mas daqui para lá já não obedeço mais. A obediência dele foi uma obediência total. Tem muita gente que só quer obedecer parte. Só faz aquilo que lhe convém. Tem ou não tem isso? Mas quem descobriu o privilégio e o propósito do chamado, irmãos, a honra, ela serve. Irmãos, lavar, limpar a igreja, fazer tudo que tu imaginar de fazer na igreja, eu já fiz e faço de coração, e faço mesmo, e faço quando for, do jeito que for. Não sou muito de trabalho pesado não, mas eu fazia. Eu falei algumas histórias aqui, eu fui para Jocum, e aí chegou lá, primeiro dia, legal, de escola de treinamento e discipulado, preparando para missões e tal, 3 meses, integral, aí ia fazer, acordava 5h45, fazia o devocional, e tinha que ter 5 pontos ali do devocional. Aí depois intercessão, aí reunia lá e fazia intercessão. Depois ia para o café da manhã, depois ia tomar banho, ia para a aula. 9 horas começava a aula, ia até meio-dia. Meio-dia parava a aula, ia para o almoço. Almoçava 2 horas. Agora vamos trabalhar, prática, capinar, limpar lixo, lixo mesmo, mas não é igual lixeiro mesmo, igual esse lixeiro aí. Fazer trabalho, pegava o lixo, botava dentro de um carro, eu virava lixeiro das bases. O lixo de cada apartamento que tinha dos missionários, lixo do local onde moravam os solteiros, do galpão lá dos solteiros, que era um bocado de lixo, lixo de banheiro, lixo de coisa ruim, tarefa, ir lá limpar lixo, capinar, que eu nunca capinei na minha vida, não sabia capinar, pegava o teçado, os carlos estourando no dedo, e estava lá, por um chamado. Aí eu ficava olhando, meu irmão, o que é que eu estou fazendo aqui? Não é a minha praia, eu não sou o cara. Mas irmãos, diga obediência total. Obediência total. Naquela hora era Deus ali falando comigo, e eu tive experiências, irmãos, maravilhosas ali, fazendo essas coisas tão sem nada a ver. Porque eu vi até uma postagem da Naira, o culto da vida comum. E nesse ano eu tive contato com aquele livro do
irmão Lawrence, né, irmão Lourenço, que é até prefaciado pelo David Keelan, A Prática da Presença de Deus, um livreto desse tamanho, irmão. Mas esse cara me fez chorar tanto, me fez entender o que é adorar a Deus, lavando louça, o que é adorar a Deus, servindo as pessoas, fazendo algo que ninguém naquela ação, naquela atividade tão comum do lar, imagina que aquilo é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória de Deus. Tudo é tudo, irmão. E a obediência de Abraão foi uma obediência total. Tudo que ele fazia era para a glória de Deus, amém? E eu quero declarar sobre a minha vida, sobre a tua vida, uma obediência total, uma responsabilidade, uma proatividade, uma obediência imediata e uma obediência total, amém? O diabo não vai nos tirar da chamada do céu. E aí, em último lugar, Abraão obedeceu imediatamente, Abraão obedeceu de uma forma total, Abraão obedeceu fielmente a cada palavra que o Senhor lhe revelava. E a terceira resposta de Abraão no chamado foi a fé genuína. A fé de Abraão era tão pura como a de uma criança, pois não duvidou um só momento das palavras dadas pelo Senhor. Naquela hora ele questionou Deus e disse: Senhor, eu estou velho, e o meu servo Eliezer é o único que vai herdar tudo que o Senhor me deu. Ali ele fraquejou na fé, mas a Bíblia diz que Abraão foi fortalecido na fé porque ele deu glória a Deus. Aí Deus é misericordioso, tem uma: não, Abraão, não vai ser ele não. Sai aí dessa tua visão limitada e olha agora, conta as estrelas dos céus, conta a areia da praia, tua descendência vai ser em multidão, amém? Diga fé, crê, irmãos, a gente precisa crer em Deus. Irmãos, olha aqui para mim, você vai olhar uma série de escândalos na tua chamada, pessoas que vão te desapontar, mas você tem que ter uma fé genuína em Cristo Jesus. Eu já vi muita gente sucumbir por causa do fulano. Meu irmão, você tem que crer em Jesus, amém? Fielmente, firmemente. Você acha que Abraão não teve decepção? Ló se prostituiu. Um cara que era discípulo dele, sobrinho dele, que ele cuidou ali, que ele intercedeu, o cara se prostituiu, Sodoma e Gomorra. Mas a fé dele foi pura, não se contaminou. E em quarto lugar, a resposta de Abraão: perseverança. Abraão não olhou para as circunstâncias, porém creu que Deus seria fiel no que havia prometido. Então, Abraão perseverou no chamado. E eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a tua vida uma unção de perseverança, uma unção de Abraão, de não ver, mas crer, de caminhar confiantemente, de que aquilo que Deus falou vai se cumprir. E não interessa as circunstâncias, não interessa se o meu corpo está amortecido, não interessa se as circunstâncias estão dizendo não. E os benefícios agora do cumprimento do chamado, o que a minha obediência imediata, total, minha fé genuína, minha perseverança no chamado vai produzir de benefício? Em primeiro lugar, agradar a Deus. Deus se agradou de Abraão. Irmãos, quando a gente agrada a Deus, a gente vive uma vida plena, porque a gente vive debaixo dessas respostas. Deus se agradou tanto da resposta de Abraão, que cada uma das objeções que ele colocou diante dele, ele disse: Abraão, meu amigo. Ele disse: Abraão é meu amigo. Deus disse: ó, esse cara aqui, ele é fiel. Eu botei lá, é o filho que tu ama, tu vai me dar. Ele está aqui, Deus. Amém? Agora eu sei que tu me ama. E Deus se agradou de Abraão. Eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a tua vida, que nós vamos desenvolver um chamado, que Deus vai se agradar de cada um de nós, vai dizer: esse aqui é meu amigo, esse aqui eu posso contar com ele, esse aqui é fiel, esse aqui me ama, essa aqui me ama. Amém, queridos?
Me ama verdadeiramente. E aí, um outro benefício é que a promessa de Deus se tornou real em Abraão. Nasceu Isaac. Abraão viveu as promessas de Deus. Abraão entrou na terra da promessa. E eu quero declarar que você vai viver as promessas de Deus. Vai nascer Isaac. Eu não sei aquilo que você foi tomado assim por uma promessa de Deus na tua vida. Eu quero te dizer que vai acontecer. Pastor, será que vai acontecer? Pelo contrário, irmão. Já aconteceu. Já está dentro de ti. Já está. As coisas estão fluindo. As coisas estão se desenvolvendo. Gênesis 17, de 1 a 6 agora, Davi, para a gente ir o último texto e já ir para a conclusão. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. 3. Prostrou-se Abraão rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Quantos estão pegando essa palavra aí? Você está pegando ela? É uma aliança de chamamento, querido, de confirmação de um chamado. Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Que mais? Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Versículo 6. Fartei fecundo, extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Irmãos, há uma unção de governo aí poderosa, queridos. Há uma unção de multiplicação, uma unção de aliança, de reinado, de governo. Você foi chamado para um reino de Deus, para desenvolver uma autoridade. E aí, queridos, assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi contado por justiça, você tem que se apropriar disso. Diga: eu sou Abraão. Eu sou o Abraão, pai de muitas nações. O pai, você vai ver muitas famílias mesmo, sendo abençoadas através da tua vida. Porque a promessa lá do capítulo 12 de Gênesis é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? E aí, Abraão creu, isso foi imputado por justiça. E a gente tem que valorizar isso. Você tem que valorizar. Isso aqui, irmãos, é a coisa mais valiosa que a gente tem. É o nosso chamado. É aquilo que vai repercutir, partir pela eternidade. E eu te convido agora a guiar teu coração nisso. Amém? A guiar a tua vida nisso. E eu não estou dizendo que você vai viver uma vida ruim. Essa vida terrena vai ser uma vida de excelência, vai ser uma vida de qualidade, uma vida poderosa. Nós não estamos aqui para viver uma vida de qualquer jeito, para viver uma vida comum. Nós estamos aqui para viver uma vida sobrenatural. Diga assim: eu estou aqui nessa terra para ver uma vida sobrenatural. É um poderoso chamado na minha vida e na tua vida, que está fluindo. Está fluindo nessa noite, está sendo renovado, está sendo empoderado. É um chamado que só quem tem o Espírito Santo pode compreender a grandeza disso. A magnitude, a extensão, a largura, a profundidade. Só quem tem uma experiência genuína com Deus sabe o que é isso. Ela vive alimentada de coisas celestiais. Ela vive numa proporção de andar numa dimensão sobrenatural, numa frequência do reino, amém? Numa frequência, numa energia, numa capacidade. Queria que você colocasse a sua vida e dissesse: Senhor, obrigado por esse privilégio, obrigado por essa honra. E a gente não fica mais naquele: ai, será? Ai, agora não é o tempo, não, é agora, irmão. A hora é agora, o tempo é hoje. Hoje é o dia oportuno para o nosso chamado. Não é nem para salvação, é para a nossa chamada, queridos. É para a nossa vida ter sentido, fazer diferença.